Projeto Língua Visual, Linguagem Visual. Gente, boa tarde a todos. Eu quero agradecer pela visita, pela exposição, a esse projeto que chama Exposição Língua Visual. Então, esse projeto Língua Visual tem o patrocínio da Valorec Management, a empresa, e agora é a vez de João Pinheiro. Língua Visual tem a ver com linguagem. Linguagem visual, vocês conhecem a linguagem oral, né? Quando eu digo, igual está ali no cartaz ali, eu gosto de você, e você que foi alfabetizado, entende aquilo lá, consegue ler aquilo que você passou por uma alfabetização. Nós aqui vamos falar da alfabetização na linguagem visual, comunicação através de imagens, né? E essa exposição mostra o quê? Vocês já deram uma olhada geral, já viu que tem alguns desenhos, né, ou pinturas. E esses desenhos foram feitos por gente grande ou gente pequena? Isso aí, por crianças, né? Esses desenhos são feitos no projeto Arte na Infância. Esse projeto Arte na Infância, nós fizemos esse ano esse livro, aspectos conceituais, teoria, práticas, mas ele não fica só numa questão de arte para criança, ele vai a fundo em questões teóricas que vão servir para a vida profissional de vocês, para quem mexe com estética, como arquitetura, decoração, moda, né? Desenho, propaganda, seja todas essas áreas, para quem for trabalhar depois com isso. Aspectos conceituais sobre o ensino de arte na escola, como isso está sendo feito. Por que está sendo feito então dessa maneira? Nós vamos falar então sobre linguagem visual. Fazendo um paralelo, se eu pego a linguagem verbal, como eu disse, essa frase eu gosto de você, tem diferentes palavras com diferentes funções. Uma é sujeito, outra é verbo, outra é objeto indireto. E você entende. Quando eu vou falar então de linguagem visual, eu não tenho aqui sujeito, verbo, né, objeto indireto, que vai ter essas funções. Eu vou ter o quê? Ponto, linha, cor. Na linguagem visual, ao invés de palavras com funções, sujeito, verbo, objeto indireto, eu tenho elementos. Que elementos são esses? São elementos gráficos que vai servir como ponto, a linha com diferentes temperamentos, linha calma, linha nervosa, linha hesitante, linha dançando ritmicamente, e isso vai servir para a nossa expressão na hora do desenho. Além de linha, nós temos cores. Então, tem formas de usar cor para resultar em harmonias. Então, você vai usar cor com diferentes expressividades. E além disso, você precisa de quê? Você vai desenhar no ar? Não, você precisa de um suporte, de um papel. E esse suporte que você vai desenhar, ele tem uma série de informações relacionadas também com a ideia de verticalidade e gravidade, de peso, de limite do espaço. E esse é um elemento que nós acrescentamos nessa teoria sobre os elementos da linguagem visual. Normalmente se diz que é ponto, linha e cor. E aí essa menina quis contar alguma coisa. O que ela quis falar? Ela utilizou esses recursos e fez esse desenho. E esse desenho ali fala de alguma coisa. O que vocês veem aqui nessa pintura? Escreve para mim. Uma árvore, qual a cor? Verde. Fundo azul. Tem um ponto vermelho. Então essa menina contou isso. Olha, tem uma árvore assim, assim, assim. Então essa é a linguagem visual. Bom, agora eu quero falar rapidamente de um problema. Parâmetros curriculares do Ministério da Educação
né? E aí você tem os parâmetros curriculares arte. E nas artes plásticas, desenho, pintura, a ênfase do ensino é no ensino da história da arte da criança ou do adulto? Do adulto, do artista famoso. Aí você vai estudar sobre alguns artistas, contextualizar que época que viveu, etc., que estilo, etc., né? E você vai procurar contextualizar esse artista na sua aula de arte. E aí as escolas começaram a desenvolver uma outra atividade, que é a releitura da obra de arte. Estuda sobre aquele artista e pega uma obra daquele artista e praticamente faz uma cópia, uma pequena interpretação daquele trabalho. E aí tem alguns problemas. Vamos pegar a própria palavra releitura. A própria palavra releitura já pressupõe que antes você tem que ter a capacidade da leitura. E para fazer a leitura você tem que ter o que antes? A alfabetização. Se você não tem uma alfabetização, se você não passou pela experiência expressiva, prática, teórica da linguagem visual, como que você vai fazer a leitura de uma obra ou fazer a releitura de uma obra? É impossível. Então, ao invés de fazer o trabalho de vocês durante a aula, vocês estão lá dedicando, fazendo uma tal de releitura, e vocês estão deixando de fazer a própria expressão de vocês. Característica da infância, dessa idade que vocês têm agora. Quando passar essa idade, vocês são adolescentes, jovens, aí vocês já não fazem esse tipo de trabalho não. A cabeça aí agora está em outros lugares, a forma de perceber, né? Outro problema, você tem uma aula de 50 minutos, uma vez por semana em geral, de 50 minutos entre uma aula de português e matemática. Aí tem um problema da motivação. Veja só, como que nós trabalhamos no projeto Arte na Infância? Do formato do ensino, né, nesse formato de projeto. A gente faz durante uma semana uma oficina na escola. Segunda-feira uma palestra. Terça, quarta, quinta, teoria seguida de prática, imediatamente. Na quinta-feira, a criança faz um convite e convidar papai, mamãe, avó para vir desenhar na sexta-feira também na oficina de arte. Como a criança aprendeu a teoria durante a semana, é a criança que vai ensinar o papai e a mamãe nesse momento. Depois tem uma exposição, depois tem uma mídia que vai mostrar esse trabalho. Ela fica motivada, é igual a gincana. Você vai ter aula de 1h30 por dia e você fica entusiasmado e mostra para o colega, a mamãe vai vir, papai vai vir. Tem uma série de acontecimentos que dá uma motivação. Ninguém faz nada sem ter motivo. Essa motivação eleva o nível da criatividade. Inversão, não de ficar aí fazendo uma cópia, não de pegar desenhos prontos aí e ficar colorindo esses desenhos prontos. Então, penso que seria bem mais proveitoso para a escola, professoras, se promovesse uma semana de atividades, onde vai resultar na exposição, na participação da família. Essa criança vai ficar motivada. Isso é completamente diferente de você pegar uma aula de 50 minutos. Então, penso que estão fazendo aqui, contando para as crianças, história de pessoas famosas, que amanhã vão ficar mais famosas ainda, e vão vender livros, e vocês vão ver vídeo, e vai visitar um museu, vai pagar a entrada. Isso tem a ver com mercado de arte. Vocês serão os consumidores, quem vai pagar por essas artes amanhã. E não estão dando a oportunidade a vocês. Então, instituições acadêmicas que envolvem escolas de arte, museus, galerias, mercado de arte e a história da arte oficial, esse conjunto de instituições dizem o seguinte: criança não faz arte. Por que dizem que criança não faz arte? Ora, a criança não está fazendo a arte, está fazendo na galeria, no museu, estilo de época, lá de Leonardo da Vinci, e vem aí os ismos, né? Impressionismo, cubismo, né? Pontilhismo, e depois arte moderna, arte contemporânea. Ela não está nessa linha, ela não está fazendo um trabalho para vender no mercado, mas ela faz um trabalho próprio, característico da infância, que merece ter visibilidade, merece ser mostrado
merece ser publicado num site, num livro, fazer uma exposição aqui, convidar a comunidade para vir visitar, né? Então, essa possibilidade de realização é um direito cultural de vocês. Expressão é condição de cidadania. A linguagem é uma forma de expressão. E essa linguagem visual é uma forma de expressar que vocês fazem com facilidade. Vocês gostam de fazer. Você, para ouvir uma música e também dançar essa música, gasta tempo. Para você ver um trabalho de arte, também gasta tempo. Se você não tem esse hábito, né, de olhar uma pintura, uma fotografia e admirar esteticamente essa fotografia, você não vai conseguir curtir esse lado da vida. Então é necessário uma alfabetização e uma prática de apreciação. E se você não desenvolve essa linguagem, você não se torna capaz de fazer um bom trabalho de fotografia, de vídeo, de desenho e de apreciar, de viver esse lado da vida, digamos assim. Alguma pergunta, gente? Diga. Você faz essa participação onde? Participação na oficina? É isso. Nós estamos oferecendo 2 produtos. Outra coisa então, gente, o presente que eu quero oferecer faz parte desse projeto. O que é que eu quero oferecer? Um curso livre de arte online. Chama Língua Visual. Curso livre de arte online, Língua Visual. Aí olha, quem tem celular quiser anotar, posso pedir para você anotar? Então, o site nosso é www.aviva.org.br. O projeto chama Exposição Língua Visual. Ok? Se quiser postar esse vídeo aí em algum lugar? Se nós vamos expor em algum lugar? Postar. Sim, vai para o site. Aonde? Vai ter um vídeo que nós vamos doar para a escola depois. É porque eu queria ver. Sim, daqui a uns dias você vai ver isso, tá? Então vou pedir agora a vocês para sentar lá na frente para a gente ver o vídeo. Aqui é a campanha de Projeto Língua Visual.